Meus amigos, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo da nossa querida Casa Transitória Fabiano de Cristo. Nós vamos, mais uma vez, sob a proteção do nosso Mestre Jesus, estudar algum tema do seu Evangelho importantíssimo para os nossos corações. Que tenhamos bons momentos de reflexão, de paz, de material para a nossa reforma íntima. Vamos acompanhar a chegada aí dos nossos irmãos. Ana Paula, Luísa, Ricardo Scott, Alessandra, Elaine, Adriana, Fátima, Suzy. Sejam todos bem-vindos. Ione. A Lucy. Wilson. Maria Amélia. Alice, Yara. Sandra Alessia. Adriana Camargo. Juarez. Meus amigos, vamos pedir para o querido Rodolfo fazer a prece de abertura. Deus Pai de infinita misericórdia, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Guia, Maria, nossa Mãe abençoada, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui novamente para aprender sobre as lições do seu Evangelho, esse Evangelho de amor, esse Evangelho que nos traz consolação, que nos traz compreensão da vida. Mestre amado e querido, pedimos que nos ilumine, que nos abençoe e que permita que possamos abrir os nossos corações para receber as suas palavras e que possamos ainda vivenciá-las todos os dias, tornando-nos, ao menos a cada dia, um pouco melhor do que somos hoje. Que assim seja. Ama, trabalha, espera, perdoa. Lema do espírito de Abigail, ditado a Paulo de Tarso. As exortações de Abigail calar-lhe-iam para sempre. Nunca mais permitiria que o desânimo se apossasse dele. Enorme esperança represava-se agora em seu íntimo.
trabalharia para o Cristo em todos os lugares e circunstâncias. O Mestre sacrificara-se por todos os homens. Dedicar-lhe a existência representava um nobre dever. Trecho do livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Meus amigos, muito boa noite a todos. Um prazer novamente conversar um pouco mais acerca dessas lições profundas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, em especial dessa passagem que nós encontramos no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Sabemos que essas foram as orientações, né, de Abigail, noiva então desencarnada de Paulo de Tarso, que num encontro, Paulo faz diversas perguntas a Abigail e ela responde, né, a cada uma daquelas questões que Paulo formulava com essas respostas monossílabas, porém profundas, né? Ama, trabalha, espera e perdoa. E nós, trazendo isso como um verdadeiro roteiro, né, de orientação, quando nós buscamos alguns conselhos para a nossa existência como um todo, não apenas, né, diante de uma situação ou outra analisada de forma assim isolada, mas para a nossa vida, né, para a nossa vida como um todo, nós observamos que esse roteiro que está ali traçado com essas respostas de Abigail, né, ama, trabalha, espera e perdoa, nós podemos interiorizar, compreender bem esse roteiro sob duas perspectivas. A primeira delas, essa demanda de nós, a sublimação, né, demanda de cada um de nós, aquele olhar profundo e um sentimento profundo sobre o Evangelho de Jesus. A tarefa, certamente, é mais difícil e não sei se nós estamos hoje em plenas condições de acolher essas sugestões, essas respostas, esse roteiro, né, como um norte assim para a nossa existência, pautando todas as nossas condutas do início ao fim da nossa jornada. Porque se nós amarmos infinitamente, se nós trabalharmos e compreendermos bem o valor do trabalho, tanto o trabalho ofício quanto o trabalho serviço, né? Servir, a honra que nos compete, ter a fé em Deus, a esperança em tudo, né? De que as coisas acontecem da forma como precisam acontecer, e perdoar naquela ideia de que o próprio Cristo nos apresenta, do perdão sem limites, 70 vezes, 7 vezes, nós vamos equacionar essas sugestões de Abigail numa palavra, né, assim, que é maravilhosa, mas bastante distante de nós outros, de utilizarmos no nosso dia a dia como um roteiro, né, constante para a nossa vida, que é a renúncia, né? A renúncia de nós mesmos em benefício de todos aqueles que nos cercam. Então, esse olhar, né, em que Abigail apresenta para o Paulo, respondendo aos seus questionamentos, essa ênfase para Paulo funciona muito bem, nós sabemos, né? Ele renuncia a tudo aquilo que ele tinha na vida, os seus propósitos iniciais, a sua condição de homem no mundo, e coloca acima de si mesmo a importância
do trabalho em prol, né, do Evangelho, servindo em nome do Cristo, a ponto dessa renúncia ser tão latente e Paulo ter essa consciência que ao final da vida ele vai dizer, né, sentindo isso de maneira profunda, não sou eu quem vive mais, mas o próprio Cristo que vive em mim. Né? Então ele acolhe com toda essa profundidade as orientações de Abigail, trazendo para a nossa condição humana, ainda diante da nossa pequenez, tendo aí compreensão da dificuldade dessa sublimação, né? Sobretudo em uma existência apenas, nós podemos avaliar, e de uma maneira, claro, com os preceitos evangélicos, mas de uma maneira racional também, que essas ideias, né, essas sugestões, trabalhar, amar, esperar, perdoar, são pontos de equilíbrio para a nossa vida. Equilíbrio. Eu não consigo renunciar, mas eu preciso entender que, agindo dessa forma, eu estabeleço na minha existência um ponto importante de equilíbrio. E por que isso? A máxima do Cristo, buscai e achareis, né, deixa para todos nós bem claro, né, todo esse contexto, clara essa situação. Porque quando nós perguntamos o que buscamos na nossa vida, né, o que buscamos na nossa vida? E certamente nós vamos responder que todos nós, sem exceção, buscamos amor. Nós queremos porque gostamos, né, de ser amados. Nós buscamos trabalho porque nós queremos o progresso, nós queremos um conforto, também queremos poder estender as mãos, ajudar, né, a quem necessita um pouco mais. Nós queremos que as pessoas tenham esperança com relação ao nosso jeito, a nós outros, que as pessoas olhem para a gente com esse olhar de carinho, né, de fé, de esperança. E também nós buscamos o perdão, nós queremos ser perdoados. Logo, se é isso que nós buscamos, né, todos nós queremos isso, por que não também assim fazer? Por que não começar a incorporar no nosso dia a dia esses atos de benevolência, né? Os atos de amor, trabalhar com alegria, com aceitação, sem, né, revolta, ter esperança sempre, alimentar a fé, a compreensão de que as coisas acontecem como precisam acontecer, e de perdoar as ofensas, desde aquelas mais simples até aquelas outras que nos incomodam um pouco mais, porque isso é o que vai estabelecer um ponto importante de equilíbrio na nossa vida, evitando assim diversos padecimentos que vão nos tirar da zona de conforto, do bem-estar, enfim, que não vão provocar em nós aquele tão agradável sentimento de alegria e de felicidade. Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos ajude sempre a ter em mente essa meta, né, da sublimação, da renúncia, e também no exercício diário, com as nossas forças, possamos aprender e colocar em prática no nosso dia a dia essas sugestões de amar, de trabalhar, de esperar, de ter esperança e de perdoar. Que Deus nos abençoe. Meus amigos, boa noite. É com muita alegria que eu estou aqui, sempre que possível, né? Falando sobre o Evangelho. Para aqueles que estão acompanhando aqui as reuniões de quarta-feira, só relembrando, na quarta-feira passada, esse mesmo tema foi abordado, né? Então, nós tivemos aí o André, tivemos o Raul relembrou um pouco da passagem que deu origem a esse encontro de Paulo com Abigail,
né? Depois o André também comentou sobre a importância do trabalho, do perdão, assim como o Leandro agora, e o Mesquita nos brindou com vários exemplos importantes sobre esse tema na semana passada. Então, pegando assim o caminho desse mesmo raciocínio, eu sei que muitos de vocês, e comigo passa a mesma coisa, passa pela nossa cabeça o seguinte pensamento, e aí eu faço uma pequena provocação aqui só para a gente acordar, vamos dizer assim. Né? Então, alguém pensa, mas isso é Paulo, que foi santo, que Jesus apareceu para ele pessoalmente em Damasco, né? Comigo, não, é diferente, eu não tenho condições de fazer o que Paulo fez, né? Então, esse é um pensamento enganoso, tá certo? É óbvio que Paulo deu um salto importantíssimo, né? Quando, como disse o Leandro agora, renunciou a si mesmo e passou a... Porque a primeira coisa que Paulo perguntou a Jesus foi: o que queres que eu faça? Tá certo? Então, realmente, é diferente Paulo do que nós, eventualmente, normais, vamos chamar assim. Mas eu vou pegar rapidamente as 4 respostas de Abigail, só para ilustrar o que está ao nosso alcance. Então, por exemplo, Paulo perguntou: o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Abigail respondeu: ama. Então, para nós, o que seria isso? Amar aqueles que estão ao nosso redor, amar aqueles que estão na nossa família, no nosso trabalho, mas com pureza de amor, sem exigir retribuição, né? Amar os amigos, aqueles que nos ajudam, os nossos professores, né? As pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então, é possível essa resposta de Abigail ser aplicável a nós, obviamente, né? A segunda foi, Paulo perguntou: como fazer para que a alma alcance esta elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E Abigail respondeu: trabalha. E para nós, como seria? Fazer aquelas coisas a quais nós estamos destinados, que Deus nos confiou. Se somos pais, sermos bons pais. Se somos profissionais no trabalho, sermos bons profissionais no trabalho. Se temos que podemos fazer o bem, fazer o máximo bem que pudermos. Mas aonde? No ambiente onde nós estamos situados. Deus não está esperando que a gente faça algo grandioso, como fez Paulo. Mas muitas vezes nós não fazemos nem o mínimo, aquilo que está ao nosso alcance. Então, fazer todo o bem possível, será que a gente faz? Todo o bem possível, tudo o que está ao nosso alcance, todos os dias, né? Então, fica essa reflexão importante aí para nós. Depois, Paulo perguntou: o que fazer contra o desânimo? E Abigail respondeu: espera. O que é espera para nós? É ter paciência com o próximo, no trânsito, ter paciência com o vizinho, ter paciência com a nossa esposa, com o nosso esposo, quando ela ou ele nos fala uma coisa atravessada assim, que nós geralmente reagiríamos, silenciar, né? Quantas mensagens do Emmanuel, tem uma mensagem do Emmanuel maravilhosa que chama Silencia e Espera, tem aí no YouTube, dá para assistir, é maravilhosa. Então, o silêncio na hora de uma provocação já é a resposta de Abigail, porque nós vamos esperar em Deus, confiar em Deus, esperar que Deus dê a resposta dele. E nós temos que nos resignar com essa nossa condição e ir pouco a pouco melhorando. Por último, Paulo pergunta, né? E é isso para relembrar aqueles que não assistiram à reunião passada, né? Como fazer para lidar com a incompreensão, olha bem, e a indiferença dos homens? Paulo, perguntou isso.
porque ele estava sofrendo esse problema naquela ocasião. Abigail, o que respondeu? Perdoa. Como que se aplica em nós? Perdoar, gente. Perdoar a todos os que estão ao nosso redor. Novamente, perdoar as injúrias, as ofensas, mas perdoar de coração, verdadeiramente, né? Querer bem aquela pessoa, entender que aquele momento ela não estava bem, né? Que não estava num bom momento, né? Deixar as coisas passarem, né? Quantos males seriam evitáveis no mundo, no planeta inteiro, se as pessoas simplesmente perdoassem uma pequena coisa, que depois vai se transformar numa grande coisa, se nós não as dominarmos, né? Então, a essência desses ensinamentos de 4 palavras, porque os espíritos superiores, gente, também tem isso, que vale a pena a gente abordar aqui. Eles não vão dar uma receita de bolo para a gente completa. Ah, Túlio, você faça isso, quando você acordar, faça aquilo. Não. São 4 orientações básicas. E agora, ainda na fase de, assim, bate-papo entre nós, vocês poderiam ter perguntado na reunião passada, ou nessa, por que Abigail não falou caridade? E falou, ama, trabalha, espera e perdoa. Por que não falou caridade? Sabe por quê? Porque caridade é a essência do amor. A caridade são todas essas coisas juntas. A caridade é a expressão máxima do amor. É a luz inextinguível. É o amor de Deus. É o amor divino. É o amor de Deus para com as suas criaturas e das suas criaturas para com Deus. E é o amor que trabalha sem parar, sem cessar, e que espera e confia em Deus, e que perdoa a todos indistintamente. Não é por outra razão que na doutrina espírita, agora, o Consolador Prometido, nós sempre lembramos do lema que fora da caridade não há salvação. Caridade, se vocês olharem aí, vão ver que é uma palavra que vem de caritas, do latim, ou de caris, do grego, que é caros, tá certo? Que na essência é o amor, na sua expressão máxima, na sua expressão maior possível. Então, por isso que praticar a caridade não era apenas dar esmola, que hoje essa palavra acabou sendo um pouco diminuída da sua expressão máxima que ela, quando foi cunhada pela primeira vez lá no Velho e no Novo Testamento, né? Até o próprio Paulo, se vocês lembrarem, né, as cartas de Paulo aos Coríntios, lembrando que Abigail e Estevão eram moradores de Corinto, e Paulo ia visitar sempre Abigail lá na cidade de Corinto, né, na Grécia, né? Paulo, quando escreve a primeira carta, a primeira epístola aos Coríntios, né, nós temos uma famosa versículo 13, que todo mundo conhece, né, que se eu não falasse a língua dos anjos, e não tivesse amor, e nada adiantaria, se eu profetizasse, nada adiantaria, né? Ele tem também um trecho da carta dele, lá em 13, que ele diz assim, olha, agora, portanto, permanecem a fé, a esperança e a caridade, essas 3 coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Então, Paulo compreendeu que a caridade era esse roteiro divino que o Leandro nos falou aí, né? Então, gente, para ir finalizando aqui o meu comentário, tem também uma mensagem do Emmanuel, chamado Encargos Pequeninos, que foi publicado no Reformador em outubro de 67 e faz parte do livro Bênçãos da Paz. Obviamente, não vou ler a mensagem inteira, né? Mas ele faz várias comparações, né? Por exemplo, o que seria de uma cachoeira sem as gotas de chuva? O que seria de uma fábrica sem a fiação, sem os fios que conduzem a eletricidade? O que seria de um carro sem pneus? Né? O que seria de um piano sem cordas? Então,
Eu estou dizendo isso para voltar no tema que eu abordei bem no início do nosso bate-papo aqui. As coisas pequeninas que estão ao nosso alcance são aquelas principais que nós temos que aprender a fazer. Porque somente aquele que se dispõe a fazer as coisas pequeninas, que sabe e que consegue fazer, é que um dia poderá fazer e realizar grandes coisas. Mas hoje o que nos cabe fazer são as coisas pequeninas, como diz o Emmanuel. Ele ainda fala, qualquer subida a cumes mais altos inicia-se pelo primeiro degrau, depois o segundo degrau, o terceiro degrau. Então, nós não precisamos escalar o Everest para amar, para perdoar, para fazer o bem. Nós podemos fazer isso todo dia da nossa vida, gente. Né? E o Emmanuel, né, para não ficar uma simples comentário do Túlio aqui, ele disse assim no finalzinho dessa mensagem, né, que eu achei legal. Assim também nas ascensões do Espírito a que se refere o Evangelho do Senhor, chegarás futuramente, e isso é uma boa notícia, às culminâncias do serviço e da luz, na esfera da ação direta do Cristo de Deus. Olhem bem, nós todos chegaremos lá. Mas, para isso, é imprescindível que faças agora, tão bem, quanto te seja possível, todo o bem que é capaz de fazer. Não é bonito? Faças todo o bem, hoje, que é possível, que és capaz de fazer. Então, está pedindo para a gente fazer aquilo que a gente é capaz. Não aquilo que a gente não é capaz de fazer. Tá certo? Quer dizer, um raciocínio muito linear até. Mas nós nos perdemos, né? E então a pergunta que fica, assim, para finalizar meu comentário é assim, até quando, gente? Até quando nós iremos caminhar no mundo? Quantas reencarnações nós teremos que ter no mundo, ignorando que o amor é o que nos elevará ao mais alto? Até quando? Até quando nós vamos precisar reencarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar? Quantas vezes será necessário para notar, para perceber uma coisa simples? E não é por menos que isso que o Cristo nos falou várias vezes. Amar a Deus, né, e também amar o seu semelhante, ou, como Chico gostava de repetir, né, amar aos seus semelhantes como eu vos amei. E o Chico repetia muitas vezes isso. Amar aos semelhantes como eu vos amei. É isso, gente. Fica aí meus breves comentários, minhas reflexões para vocês pensarem um pouquinho, né, e Jesus nos abençoe. Beijos no coração. Meus amigos, boa noite. Tivemos aí 2 comentários muito elucidativos, né, muito importantes para todos nós. E uma coisa que o Túlio comentou ao final, né, o que vai nos levar para situações melhores, né, na vida, após esta vida, né, é realmente o bem que nós fizermos ao próximo, o que ajudarmos com amor, amparar as pessoas, ver o lado bom das pessoas, né? Já falamos várias vezes sobre isso, nós temos, infelizmente, ainda um olhar que não é o olhar de Jesus, e nós que somos espíritas, ao olharmos uma pessoa e julgarmos, nós não sabemos a carga que aquela pessoa tem, né, a carga que ela leva, os trabalhos, as lutas internas que ela tem. A gente pode conhecer ela do berço até o túmulo, mas não conhece aquela pessoa, aquele espírito que está ali. Então, sempre ter benevolência, compreensão, entendimento, né? Nessa questão aí também levantada pelos amigos,
No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que Kardec faz: como entendia Jesus a caridade, né? Como que Jesus entendia a caridade? Então Jesus, os Espíritos respondem, Jesus entendia a caridade como a benevolência para com todos, né? A benevolência para com todos, a indulgência das faltas alheias e o perdão das ofensas. Assim que Jesus entendia a caridade. E um outro ponto, bem rápido para lembrar, Paulo foi chamado às portas de Damasco, né? Essa história todos nós conhecemos, mas nós todos somos chamados. Nós não podemos alegar, né? Principalmente nós que temos hoje o conhecimento da doutrina espírita, que sabemos que a morte não existe, que sabemos que a gente vai desencarnar e vai reencarnar novamente, que a vida que nós estamos aqui é uma bênção, é uma oportunidade. Todos nós sabemos disso. Tudo isso é chamamento para nós. Provavelmente, quando Cristo, né, prometeu nos mandar o Consolador prometido, naquela época, provavelmente estávamos reencarnados, mas não entendíamos nada. Então, precisávamos, né? Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá aquele capítulo, né? Trabalhadores da última hora, né? Estamos tendo uma oportunidade com a doutrina espírita. Não dá, não tem jeito da gente se enganar. A gente pode até querer, mas não tem jeito, não tem saída. Né? Pelo conhecimento que a gente já tem, o caminho é um só, é fazer o bem, ajudar, amar as pessoas, querer bem as pessoas, não julgar as pessoas. Né? Isso é uma falha incrível, né? Julgamos as pessoas e não conhecemos aquele espírito. Que espírito que está ali? Qual é a luta que ele traz dentro dele? Será que ele está querendo o nosso julgamento ou ele está querendo a nossa compreensão, o nosso entendimento, né, o nosso apoio, o nosso carinho, o nosso amor? Então, todos nós somos chamados, sim, todos nós. Não dá para a gente ignorar e falar, não, mas eu não fui chamado. Longe disso. A partir do momento em que a gente leu o Evangelho segundo o Espiritismo, leu as obras do Chico, leu o Livro dos Espíritos, leu, enfim, a codificação, não tem mais dizer que não fomos chamados, né? Não tem saída. Estamos sendo chamados, sim. Estamos sendo chamados todos os dias, todos os momentos de nossa vida. Precisamos, sim, exercitar em nós essa caridade. Caridade para com os outros, né? Que diz benevolência para com todos. Então, não tem julgamento aí, é benevolência, né? Indulgência pelas faltas alheias, né? Que nós não sabemos que carga aquela pessoa leva, e perdão das ofensas. O caminho é esse. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê uma semana de muita paz, muita esperança e a certeza de que Deus é Pai, esse Pai de infinito amor, de infinita bondade e que jamais estamos sozinhos. Que Deus nos abençoe a todos. Meus amigos, com muito material para a nossa reflexão, nós vamos indo para o encerramento da nossa reunião com uma mensagem maravilhosa do nosso querido Chico. E eu gostaria de avisar a todos que na semana que vem teremos o tema Amor e Renúncia. Que fiquem todos com Deus. Quanta aflição desaparecerá no nascedouro, se souberes sorrir em silêncio. Quanta amargura esquecida, se desculpares o fel.
rogas a paz do Senhor, mas o Senhor igualmente espera por teu concurso na paz dos outros. Reflete nas necessidades de teu irmão antes de lhe apreciares o gesto impensado. Em muitas ocasiões, a agressividade com que te fere é apenas angústia, e a palavra ríspida com que te retribui o carinho é tão somente a chaga do coração, envenenando-lhe a boca. Auxilia 1000 vezes antes de reprovar uma só. O charco emite correntes enfermiças por não haver encontrado mãos que o secassem, e o deserto provoca sede e sofrimento por não ter recebido o orvalho da fonte. Deixa que a piedade se transforme no teu coração em socorro mudo, para que a dor esmoreça. Não estendas a fogueira do mal com o lenho seco da irritação e do ódio. Espera e ama sempre. Em silêncio, a árvore podada multiplica os próprios frutos, e o céu assaltado pela sombra noturna descerra a glória dos astros. Lembra-te do Cristo, o amigo silencioso, sem reivindicações e sem ruído, escreveu os poemas imortais do perdão e do amor, da esperança e da alegria no coração da terra. Busquemos nele o nosso exemplo na luta diária e tolerando e ajudando hoje na estreita existência humana, recolheremos amanhã as bênçãos da luz silenciosa que nos descerrará os caminhos da vida eterna.